Fala galera, fala pessoas, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim, com a graça de Deus. Amém. Então, gente, lembra que eu fiz um vídeo aí, é o vídeo que mais o pessoal assiste aí no canal, Mary Baster, A Divina Revelação do Inferno. O livro, o título do vídeo, né? O Inferno do livro, A Divina Revelação do Inferno de Mary Baster. É real? Gente, assim, felizmente e infelizmente é real. Porque, felizmente, isso nos ajuda a ter um senso de urgência para nós prestarmos mais atenção na palavra de Deus, prestarmos mais atenção no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e saber que é necessário que nós nos arrependamos, que nós busquemos mais a Deus o quanto antes. Porque depois que nós fecharmos nossos olhos, aí complica, né? Se a gente vai ser salvo ou não, depende de Papai do Céu. Mas é bom a gente ter certeza que a gente fez de tudo nessa vida para poder ter a chance de ser salvo. Mas basta crer no Senhor Jesus Cristo, se arrepender e acreditar na palavra dele e que ele foi enviado por Deus, e isso será suficiente para sermos salvos. Porque não somos salvos por fé ou por obras, nós somos salvos pela graça de Deus. É o dom gratuito, né? Então, gente, então vamos lá. Vamos ver se o inferno desse livro é real ou não, né? Vamos lá ver o que eu acabei de falar biblicamente, né? Vamos responder isso de forma bíblica. Em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Essa passagem bíblica eu tirei do site, né, https www.biblia1.com, tá? Um abraço aí para vocês aí da Bíblia 1. Continue ótimo trabalho. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito, não será perdoada. Veja que ele falou contra o Espírito. Depois ele fala no versículo 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Né? Então, no versículo 31, o Espírito que ele fala é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus. E no versículo 32 ele fala do Espírito Santo. Então, toda blasfêmia que nós falarmos contra o Espírito de Deus e contra o Espírito Santo, será não será perdoado, né? Agora, se falar contra o Senhor Jesus Cristo, pode falar. Tudo que vocês falarem com ele, blasfemarem, acusarem, difamarem, vocês podem fazer o que vocês quiserem contra o nome do Senhor Jesus Cristo, vai ser perdoado. Por quê? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele veio para limpar todo o pecado, ele veio para nos salvar. Ele é o principal ferramenta que o Senhor usou, o Senhor Deus usou para nos salvar de nossos pecados e assim termos a chance de sermos salvos e passar toda a eternidade com Ele. Os fariseus foram um exemplo de que agora eu vou entrar no mérito. Os fariseus, eles sabiam que o endemoniado que estava no templo, eles sabiam que ele realmente tinha uma deficiência. Jesus Cristo salvou, curou esse demoniado. No momento que ele curou, teve um que falar, será não é esse o filho de Davi? Eles, por pura inveja, por pura maldade, sabendo que o milagre que Jesus Cristo fez ao devolver a voz para esse, né, devolver a voz para esse mudo, eles sabiam que ali foi o Espírito de Deus. O Espírito Santo, eu não tenho certeza, porque o Espírito Santo veio depois que Jesus Cristo subiu aos céus. Mas ele foi contra o Espírito de Deus naquele momento. Lembra que eu falei do versículo aqui, né? Toda blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Versículo 31, Mateus 12, 31. Pode ver que no 31 e 32 ele fala do Espírito de Deus e no 32 do Espírito Santo. Mas eles blasfemaram contra o Espírito de Deus, porque eles sabiam que aquela cura foi pelo Espírito de Deus, foi pelo Espírito Santo também. E chamaram o Senhor Jesus Cristo de que ele expulsava os demônios pelos príncipe dos demônios, o Beelzebul. Então, assim, eles não
cometeram um pecado contra o Senhor Jesus Cristo. Porque se tivesse cometido um pecado contra o Senhor Jesus Cristo, teria sido até mais tranquilo para eles. Mas como eles pecaram contra o Espírito de Deus e contra o Espírito Santo, então eles já foram condenados para o inferno. O inferno desse livro aqui, a gente pode interpretar assim como um tipo de inferno, realmente uma revelação, uma coisa que nós possamos aí ler, refletir, tentar analisar, mas pode ser um tipo de inferno, por que não? Agora, existe outro tipo de inferno que o próprio Jesus Cristo relata em Mateus, capítulo 9, versículo 43 e 44. Eu vou ler para vocês, tá? Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno aí, ó, gente, Jesus Cristo falando, onde o fogo nunca se apaga. Então, lá tem fogo que nunca se apaga. Você vai estar a sensação de estar sendo queimado de dentro para fora toda hora, todo instante. E no versículo 44. E onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então, além de ter o fogo nos queimando, tem um verme. Nós vamos ter a sensação de ter um verme nos devorando por dentro. Tá? Quem estiver assistindo esse vídeo, não estiver aguentando, o negócio é sério. Eu decidi pegar pesado porque, assim, às vezes a gente fala, eu tô aqui rindo, tô brincando, tô descontraído, mas eu tô falando muito sério, gente. Eu não posso também ser totalmente... Como é que eu posso fazer? Um pouco leve demais. Às vezes eu tenho que pegar um pouco no pé, tenho que mostrar a realidade. É tempo de salvação. Mas a gente não pode desmerecer o sacrifício de Jesus Cristo. Nós não podemos continuar cuspindo na cruz. Então, é por isso que nós temos que ter realmente um senso de urgência para sermos salvos. Então, eu vou ler aqui para vocês a parte dos fariseus que já estão no inferno, tá? Porque eles foram contra o Espírito de Deus e contra o Espírito Santo. Ao chamar o milagre que Jesus fez através do Espírito de Deus e através do Espírito Santo de uma obra de Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Então vou ler aqui para vocês capítulo 12, versículo 22 e 32. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Deus, o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido entre si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, pelo Espírito de Deus ele expulsou, ele curou esse demoniado que estava cego e mudo. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo, eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado nesta era, nem na que há de vir. Então, nesse momento que ele curou o endemoniado, que os fariseus do templo sabiam que ele realmente era mudo e cego por causa de um demônio, mesmo assim, sabendo que foi uma obra do Espírito de Deus e do Espírito Santo, eles pegaram e fizeram essa acusação injusta. Vou ler aqui para vocês Lucas, que tem a ver com essa passagem, capítulo 11, do versículo 14 ao 23. Deixa eu dar uma olhada aqui. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Antes de falar, né? A Bíblia aqui que eu estou usando. Bíblia Sagrada, NVI. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: É por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios.
Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesmo cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulso os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Estamos aí do lado de Jesus Cristo ou estamos contra ele para espalhar? Estamos em igreja unidos como irmãos no propósito da cruz de Senhor Jesus Cristo ou estamos aqui para ficarmos um contra os outros e espalhar as ovelhas? O momento é de união, gente, e realmente, repito mais uma vez, felizmente, infelizmente, o inferno existe. E nós precisamos correr o quanto antes para podermos termos a possibilidade de salvação e sairmos dessa condenação conseguimos sair dessa condenação eterna. Então não subestime os ensinamentos não subestime a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não subestime aquele que o enviou, tá? Nós precisamos sim crer na palavra do Senhor Jesus Cristo e crer naquele que o enviou, que sim é Deus, o Pai do céu, tá? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi um pouco pesado, mas eu falei aqui biblicamente que o inferno existe e que há a possibilidade de sermos condenados antes do julgamento final. Antes, quando, vou morrer, vai ter o julgamento, o juízo final. Se nós blasfemarmos contra o Espírito de Deus e contra o Espírito Santo, sabendo que é obra deles, nós estamos conscientes desse pecado. Não há perdão. Então, precisamos nos voltar ao Senhor Jesus Cristo para termos chance de ser salvos. E Ele nos ama. Ele nos ama. E é por isso que os servos também trabalham para que consigamos salvar cada alma que pudermos, porque é muito importante. Tá certo? Uma alma salva são bilhões de pecados perdoados. Então, gente, aquele abraço para vocês. Deixa um like para dar uma força pro canal. Se inscreve. Aperta o sininho para receber notificações. E aquele negócio. Vamos aí buscar o Senhor Jesus Cristo. Vamos prestar atenção nas suas palavras. Vamos valorizar o seu sacrifício. E pedir a Deus misericórdia para todos nós. Aquele abraço. Fique com Deus. Tchau.